3, 2, 1, já! Olá, meu nome é Jonas Vidal Júnior, eu tenho 29 anos, sou designer de moda, estilista, alfaiate, enfim, e drag queen nas horas vagas. A arte drag nasceu justamente pela necessidade de explorar certos pontos da arte, na moda, né, no mais, que é o com que eu trabalho, e no mais explorar o que eu não explorava, já que muitas criações que eu faço, elas, como eu posso dizer, são para clientes em específico. E muitas dessas ideias acabam ficando na minha cabeça. Então, eu pensei em unir o útil ao agradável e fazer tudo no mais em mim. Além de artista, performer, eu acredito que ser drag, além de explorar o artístico, é uma condição artística. Acho que todos nós temos um pouco dessa arte que não é explorada, dessas vertentes que a gente acaba nunca vivenciando, ou coisas que a gente ama e nunca vai pôr pra fora, nunca. Então eu vejo a arte drag como uma oportunidade de viver coisas que eu nunca viveria ou que eu adoraria viver sempre. Muitas das minhas inspirações drag, na verdade, são voltadas à moda, não voltadas a outras drags ou, enfim, personificações femininas num todo. Todas as drags acabam tendo um pouco de inspiração em mulheres ou coisas ligadas ao mundo feminino. A minha drag acaba que eu, Jonas, né, eu não mudo de nome quando eu viro a minha drag, digamos, externo ela. A minha drag, no caso, não é um personagem, ela sou eu. É um outro lado, talvez um pouco mais, não diria sensual, mas um lado que talvez eu não consiga mostrar no meu dia a dia. Que não é linkado a sexo pudor, ou masculino, feminino, enfim. Mas basicamente a minha drag, ela é uma junção, é como se fosse um filho do Drácula com a Elvira, eu acho. Uma junção assim. Amo roupas de época, amo figurinos que tragam alguma coisa elisabetana, vitoriana, lá de 1800, início de 1990. Algumas coisas da Belle Époque, a cintura mais alinhada, enfim. Mas as maiores referências que eu tenho é Alexander McQueen, Mugler, Thierry Mugler, Alexandre Hertzkovich, Fernando Yamamoto, que são designers brasileiros e alguns que eu falei agora são franceses, que é o Thierry Mugler, e, no caso, inglês, que é o Alexander McQueen. São minhas referências. A maior parte das drags acaba confeccionando as suas próprias coisas, já que não existe loja ou não exista... Pessoas existem, assim como eu produzo também figurinos para pessoas, mas quando você pode construir é muito mais interessante, mais fácil, mais barato, enfim. Então, o meu processo ele inicia desde a escolha de tecidos até o ar que eu quero passar com essa roupa, porque a roupa, querendo ou não, ela passa liderança, ela passa medo, ela passa, no caso, sentimentos e energias que vão além do que realmente você vai fazer ou vai querer personificar ali. Então, desde a escolha desses materiais até acessórios, enfim, tudo que eu mostro na minha drag, a grande parte é eu que faço ou customizo. Sempre tive muitos amigos que, de uma certa forma, se maquiavam ou são cabeleireiros, maquiadores, então, de uma certa forma, via um pouco neles também essa independência de fazer a própria maquiagem, o próprio cabelo. Então, o começo, basicamente, foi vendo esses meus amigos que se produzem, de uma certa forma. Mas nunca tive muitas ligações drag com pessoas fisicamente, digamos, do meu lado. Mas eu tive alguns amigos que se montavam em épocas vindouras aí da arte drag da cidade, que hoje, infelizmente, a nossa cidade não tem drags atuantes
semanalmente, mensalmente. Muito da cultura drag da cidade não é daqui. Não é um problema, mas infelizmente existem artistas, aliás, felizmente existem drags daqui da cidade, mas que infelizmente não tem espaço. Mas o meu início foi montações temáticas, assim, a ver com festas, mas mais na noite mesmo, da cultura clubber da cidade, das baladas. E mais importante foi da necessidade de explorar a maquiagem em mim, que foi algo que eu nunca fazia, né? No meu dia a dia eu não uso maquiagem, mas eu vejo a maquiagem como uma porta incrível para toda e qualquer pessoa que queira explorar. E foi aí que começou realmente. A função social drag, eu acho que ela é muito mais pessoal do que social. Claro, cada pessoa comanda e monta esse todo, né? Mas eu acredito que a arte drag, ela revolucione a gente por dentro, cada um. O que eu digo, a arte drag é quase um coaching, que você se descobre. Não necessariamente mais feminino ou mais masculino, mas você acaba operando artes muito maiores que a gente não imagina em si, na gente, que é algo absurdamente interessante. Por exemplo, a arte drag como ela existe, tá? Vamos pegar a arte drag hoje, atual. Eu, por exemplo, faço uma arte drag específica quase dos anos 80, 90, que é aquela coisa andrógena de misturar o feminino e o masculino. Por exemplo, às vezes eu gosto de mostrar os meus pelos corporais, a minha barba, eu sempre tô de barba. Enfim, coisas que às vezes no próprio meio drag é um problema. Eu digo claramente que às vezes isso das pessoas menosprezarem o teu trabalho tem a ver um pouco com isso também, por você ser uma drag muito masculina, ou enfim. Então, no próprio meio já existe esse tipo de estigma, esses tipos de regras. Além de homens fazendo a montação, né, que a gente chama de montação entre cabelo, maquiagem. Às vezes não envolve cabelo, né, e nem a maquiagem, mas, enfim, a roupa, a montação num todo, como figurino, montagem dos pés à cabeça. Ela não vem só dos homens, né, a gente sabe que a cultura drag começou lá na necessidade de ter alguém no teatro, uma mulher, e as mulheres não participavam dessa cultura artística, não podiam, né, eram proibidas. Então, homens faziam os papéis femininos. Então, desde dessa jornada de impedimento, de certa forma, social, a drag acaba ocupando esse espaço de ser aquele, não só estopim de humor, ou o lado cômico, enfim, acaba sendo um indivíduo que corrobora entre várias coisas, né? Enfim, tem pessoas que têm medo de drag, não conseguem entender, junta com as pessoas trans, junta com as pessoas, enfim, do resto da sigla, que são tantas. Então, a drag acaba sendo mais visual, né? O que a gente vê assim, ó, pá, não tenho dúvida que é uma drag, por exemplo. É muito interessante ser do interior porque as pessoas não esperam nada de você. Definitivamente. Por experiência própria, eu digo que eu sou uma drag de concurso. Eu acabo tendo espaço só fora do estado e por meio de competições. E por meio de competições é que realmente o meu trabalho é visto. Elas não esperam que você vai superar alguém que já performa todos os dias, por exemplo, se maquia todos os dias. Acaba que eu não tenho essa escola, né, de vivência toda noite, todo dia, se produzir. Mas eu fico muito feliz que em todos os concursos que eu participei, todos eu tive destaque. Todos estive, ou eu venci, ou eu estive como vice, como os melhores. Já cheguei a ser finalista também. Então, eu fico muito feliz disso, mas é ruim num ponto de vista que as pessoas se subestimem muito mais fácil, assim, já logo de cara. Num todo, ser drag no interior acaba sendo da minha vontade, por exemplo. Acredito que da vontade de todos os artistas que fazem. A gente acaba investindo mais
do que recebendo por isso. É um hobby, como se fosse, mas eu acho que eu acabei me descobrindo um artista mais completo do que eu imaginava, graças à arte drag. Adoraria expor mais para minha cidade, mas eu acabo brilhando mais fora dela do que dentro. Assim como em todo o estado, eu acho que é uma forma de entretenimento, num todo. O que mais se vê é nos clubes, nas baladas, alguma festa temática. É o que, na verdade, tem aqui, na nossa cidade. E na maioria das cidades, Caxias, Porto Alegre. Obviamente, em Porto Alegre tem a questão teatral, tem a questão da dança, então acaba que a cidade grande acaba tendo todo e qualquer desenvolvimento maior da arte drag. Acaba sendo tudo mais enquadrado na noite e acaba não evoluindo muito. Ainda que às vezes temos algumas peças de teatro, algumas coisas voltadas a peças, né? Que no caso a arte drag acaba sendo o epicentro, o protagonismo. Infelizmente Passo Fundo não tem, a minha cidade, né? Não tem espaços além, né? Tudo que vem de fora, de uma certa forma, se vem alguma peça teatral, por exemplo, a Nani People, que esteve aqui há pouco tempo, algum show drag, algo específico, as pessoas costumam ou encaixar no teatro, ou encaixar em casas noturnas, né? Não é um problema, é bem segmentada a arte drag, a gente sabe disso. Infelizmente, acaba que a drag é um personagem, então ela acaba só aparecendo à noite, né, basicamente. Mas eu acredito que tenha outros espaços, mas, como eu posso dizer com propriedade, ele é segmentado hoje em dia na noite. No interior, infelizmente, só algumas casas aceitam a arte drag num todo como performance. Às vezes é só para discotecar, ser DJ no caso, ou como uma figura para aparecer mesmo. E acaba não tendo a potencialidade toda drag. Cultura drag como resistência, eu acho que são duas palavras, a cultura drag num todo, a cultura queer, né? Que é a cultura estranha, como diz a palavra, o termo. É algo por si só que, de uma certa forma, quem faz a mutação num todo, ela sabe que vai ser julgado por isso, obviamente, né? Que é muito além de fetiche, que é muito além de querer, ou enfim. Às vezes a gente só quer explorar mais o nosso eu artístico, por exemplo. E a gente usa isso como meio. Mas óbvio, não é todos. Tem pessoas que segmentam em personagem, tem pessoas que só fazem uma caracterização, né? Enfim, a gente já vê isso, tem muitas pessoas famosas por interpretarem um personagem de humor ou não, enfim. Mas, de uma certa forma, a gente acaba carregando toda a bandeira junto com a gente, né? Eu, por exemplo, sou um homem cis, mas num todo eu sou gay. E automaticamente a arte drag já traz esse lado feminino que as pessoas condenam. Então, de uma certa forma, a gente resiste como artista, performer, enfim. Assim como outros N também tem essa rebelião dentro de si, mas jamais teriam coragem de se expor a isso, ou jamais gostariam, né, dessa exposição.